Boa tarde, pessoal. Espera aí que tá entrando várias pessoas. Eu vou permitir todo mundo entrar nesse momento. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tem mais pessoas entrando, tá? Então, pessoal, boa tarde, tá? Nós vamos começar a nossa aula de informática na educação, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre vamos fazer uma introdução a videoaulas, né? E as metodologias de ensino, de produção de material didático, tá? As metodologias de ensino e produção de material didático, elas podem servir, inclusive, para a produção de materiais que a gente possa produzir para mídia computacional. Não serve só para videoaulas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, tá? Eu já deixei disponível para todos vocês essa apresentação, tá? E eu queria que vocês pudessem questionar, entrar, se vocês não entenderem algum termo da nossa discussão hoje, tá? Uh, Então, eu queria que vocês pudessem questionar, indagar, tá? Porque o que a gente está apresentando aqui são metodologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, mas essas metodologias, elas também se transformam, né? Não são metodologias estanques, tá? Não são metodologias que são travadas em si mesmas. Então, vocês podem perguntar, podem tirar alguns questionamentos, tá? E eu já começo dizendo que, particularmente, eu adoto, tá? Uma metodologia de trabalho que é a pedagogia didática francesa, tá? Por qual motivo que eu adoto essa metodologia? Porque ela é uma metodologia que foi desenvolvida para se trabalhar no ensino de matemática, tá? Se trabalha hoje em dia no ensino de ciências, no ensino de física, tá? Eu faço parte do mestrado e doutorado aqui da educação, mas eu faço parte também do mestrado profissional em educação matemática e faço parte do mestrado em tecnologias educacionais. E as metodologias que a gente vai adotar aqui, elas seriam um ponto de partida, não são as únicas metodologias, não são as metodologias finalizadas, tá? Então, a gente vai começar essa discussão e eu pretendo ver se a gente termina um pouco mais cedo, porque eu vou ter que, até 6 horas, estar lançando as notas do pessoal do mestrado e do doutorado que está fazendo seleção também, né? Então, vamos lá, tá certo? Pode ser que a gente tenha uns 10 minutos de parada para tomar uma água, tá? Para tomar uma água, apesar que eu estou tomando água aqui, né? E vamos seguir, tá bom? Alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer logo no início, tá? Vocês querem comentar alguma observação, alguma questão? Posso prosseguir, gente? Peço para que vocês coloquem no chat o nome completo e o número de matrícula, tá? Quem já colocou, tudo bem, ok. Mas coloque o que, como está gravada a aula, né? Então, fica daí gravado o nome de vocês e a matrícula e está feita a chamada. Depois, quando tiver no fim das disciplinas, eu pego os chats e daí, pelos chats, eu sei se quem estava, quem não estava. No final, é uma forma de fazer frequência bem mais interessante, tá? Então, coloque o nome completo e o número de matrícula só no chat.
tá bom? O meu vizinho aqui, ele está reformando coisas da casa dele, pode ser que vocês escutem algum barulho, tá? Então, vamos lá. Então, algumas perguntas que surgem quando a gente aborda esses temas, né? Sobre as metodologias de desenvolvimento, de ensino, né? Geralmente se pergunta muito sobre artefatos culturais. E eu creio que vai ser a parte um pouquinho difícil de se compreender, mas eu vou tentar ver se explico da melhor maneira possível, né? E eu já pergunto o que são esses artefatos culturais na educação. O que é uso instrumental na educação? Quando o vídeo é um artefato cultural e quando ele faz parte do uso instrumental? O que é a mediação instrumental midiática? Quando o artefato cultural é uma forma de mediação cultural? E como se utiliza o vídeo em uma perspectiva socio-interacionista? Como as concepções sobre artefatos culturais afetam as videoaulas também? É uma pergunta importante e eu acho até que depois, quando vocês tiverem um pouco mais de conhecimento sobre os artefatos culturais e a questão do uso instrumental, tá? Então, vocês vão ter esses mesmos questionamentos que a gente está tendo, tá? Então, vamos lá. Artefato cultural, tá? Bom, os artefatos culturais são simultaneamente ideais, conceituais, e materiais. São ideais na medida em que contêm, na forma codificada, as interações das quais eles previamente fizeram parte. Tais artefatos existem apenas na medida em que estejam corporificados na materialidade, e isso se aplica à linguagem, discurso, tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinaladas. Na medida em que mediam a interação com o mundo, os artefatos culturais podem também ser considerados instrumentos, tá? Então, faço a pergunta para vocês. Vocês já ouviram o termo artefato alguma vez? Tá? Já ouviram falar desse termo artefato? Tá? Eu posso dizer para vocês que um objeto desse aqui, como esse, é um artefato. Posso dizer que é um artefato cultural. Posso dizer que a caneta que está aqui é um artefato cultural. Tá? Posso dizer que o computador que está, pelo qual nós nos comunicamos, é um artefato cultural. Tá? Perfeito, Érica. A Érica ela colocou artefato, algo produzido pela humanidade. Perfeito. Tá? Mas em que sentido a gente pode falar de artefato e instrumento? Isso aqui também, além de ser um artefato, ele é um instrumento, essa caneta. Tá? É um instrumento, tá? Mas ele tem uma função de artefato. E como que eu defino essa função de artefato? Tá? Se eu dou para a criança um papel e uma caneta, o que ela vai fazer com esse papel e essa caneta? Tá? Uma criança de 2 anos. Imagina ela sentadinha no chão, bater nessa caneta, tá? Tira a tampa, até que uma hora ela faz um risco. Ela faz um risco no papel. Ela faz o risco, ela viu que aconteceu alguma coisa, tá? E ela começa a riscar aquele papel. Já fizeram essa experiência com criança pequena? Tá? Então, ela começa a riscar, começa a riscar, começa a riscar o papel. O que a criança está fazendo naquele momento? Tá? Ela está fazendo um test drive, está testando as possibilidades da caneta e do papel. Tá? Está testando as possibilidades. Com o tempo, ela vai riscar mais, vai ver mais. Daí ela começa já a fazer umas formas arredondadas, ela começa
tá? A desenhar, quando ela tiver com uns 3, 4 anos, tá? Ela já começa a desenhar, tá? E naquele desenho que ela está fazendo, ela está procurando o quê? Está procurando uma linguagem, tá? Ela está tentando representar o que ela está vendo, ela tenta representar o mundo, tá? Então, com o tempo, o artefato vai fazendo sentido, vai tendo significado. Então, essa teoria dos artefatos culturais é da psicologia social, tá? Foi desenvolvida por Vygotsky, tá certo? Já no final da vida dele, tá? E o artefato eu posso ver como uma relação entre a pessoa que inventou esse instrumento, tá? Com a pessoa que está utilizando qualquer coisa, tá? Então, surgiu o conceito de artefato cultural, tá? A partir do conceito de mediação em Vygotsky, tá? Então, é um conceito desenvolvido, tá? Na psicologia de Vygotsky, tá? Então, eu precisei trabalhar isso, eu precisei desenvolver essas ações, tá certo? Por quê? Porque o conceito de mediação de Vygotsky, tá? Quando ele desenvolveu, é um conceito inicial, tá? E o conceito de artefato cultural, já no final da vida de Vygotsky, já é um conceito produzido não só por Vygotsky, mas pela escola sociohistórica da qual ele fazia parte. Ele fazia parte, Lúria, que foi aluno dele, fazia parte, tá? Então, eu preciso compreender, antes de mais nada, o que é a mediação em Vygotsky, tá? O conceito de mediação em Vygotsky, tá? A gente precisa ter uma interpretação adequada sobre esse conceito, e eu faço a seguinte pergunta para vocês. Eu creio que vocês já estudaram Vygotsky e vocês podem dizer o que é essa mediação, não poderiam? Alguém pode dizer o que seria a mediação em Vygotsky? Estou escutando vocês, tá? Alguém poderia me dizer, ou pelo menos dizer para tu, o que é o conceito de mediação em Vygotsky? Queria ouvir um pouco vocês, para saber o que vocês entendem sobre Vygotsky. Vamos lá, pessoal? O que seria a mediação pedagógica em Vygotsky? Vocês poderiam escrever no chat também, eu leria para vocês, tá? Digam para mim o que é a mediação em Vygotsky. Tentem expressar essa ideia. Alô, pessoal? Vamos lá, pessoal, se arrisquem um pouco. O que seria essa mediação em Vygotsky? Vocês estão... Professor, seria a questão dos instrumentos e os signos, é? Isso também, mas o que seria para você a mediação em Vygotsky, Luciano? Ela levantou uma questão muito importante, a questão dos instrumentos e dos signos, tá? Mas tenta formular o que você acha que é a mediação.
Pense que a gente, quando fala de Vygotsky, que a gente fala de construção de significados. Eu sei que vocês estão, vocês se arriscam, querem falar, às vezes têm medo de falar, está errado. A questão de estar errado, eu acho que vocês não têm que estar preocupados com isso, porque a gente pode errar na sala de aula, tá? Isso até ajuda a gente a tentar compreender as coisas. Olha a Cláudia. Cláudia Jéssica disse, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Deixa eu ver aqui no chat o que foi dito. Acredito que seja quando alguém com determinado conhecimento nos guia para compreender, aprender esse conhecimento. Certo. É isso também. Mas vamos tentar fazer o seguinte. Vygotsky, ele estava na União Soviética, tá? E quando ele estava vivendo naquele momento, tudo mais, ele estudou medicina, ele estudou várias áreas. E ele começou a estudar, inclusive, né, os conhecimentos de um cara chamado Pavlov. Teve acesso aos escritos, tá, de Pavlov, e Pavlov trabalhava com o quê? Pavlov trabalhava com uma coisa chamada etologia. Tá? Etologia é o nome que se dá à psicologia animal, análise do comportamento animal. Isso é etologia. Tá? E ele trabalhava com etologia de laboratório. Tá? Era a forma de observação que ele começou a observar. Ele viu aquele experimento que o Pavlov fez, ele leu o material sobre aquele experimento do salivamento dos cães. Tá? E ele viu várias coisas interessantes ali. Também ele observou contemporâneos da época dele e relatos de pesquisadores de biologia do século XIX, que também trabalhavam com etologia, que iam observar os animais em campo. Tá? Então, ele teve acesso à etologia de laboratório e ele teve acesso à etologia de campo. Tá? Isso foi muito importante para a estruturação das coisas para ele. Tá? Então, a partir do estudo da etologia, ele observou uma coisa interessante, que ninguém tinha observado, que os animais tinham dois tipos de estruturas. Tá? As estruturas de comunicação, e eles tinham a estrutura de pensamento, tá? De raciocínio. E essas estruturas eram estruturas separadas. Tá? A estrutura de comunicação era separada da estrutura de pensamento. E ele também começou a observar, também, ele tinha já um conhecimento sobre evolução animal, ele colocou, a Graça Freitas, ela colocou, acho que a mediação se dá a partir da aprendizagem de novos conhecimentos com base naqueles que foram consolidados na zona de desenvolvimento proximal. Tá? Então, isso é verdade, isso daí é verdade. A gente vai entrar nessa questão daqui a pouquinho, viu? E aí, o que começou a acontecer? Tá? Começou a acontecer que ele observou, em termos evolutivos, né, determinados grupos de animais, quanto menos evoluídos, as estruturas eram separadas. Então, tinha a estrutura de comunicação, então, muitas vezes, o animal ele tinha a dança do acasalamento, muitas vezes ele tinha alguns comportamentos sociais que os machos desempenham em relação às fêmeas e assim por diante, tá? Como uma estrutura. E tinham uma outra capacidade, tá? A capacidade de resolver problemas, tá? Então, uma vez eu estava indo para o interior, a gente parou num posto, eu fiquei observando um jeguinho, né? O jegue, o nosso amigo, ele, de repente, coçando as costas num pedaço de pau, tá? O pedaço de pau foi colocado como um pedaço de cerca que tinha sido abandonada, e ele coçava
aquilo ali. Então, isso daí é o quê? É uma estrutura de raciocínio dele, tá? De resolução de um problema imediato. Tá? Qual é o problema? Algum inseto, alguma coisa estava ali incomodando ele, ou e fez uma ferida nele, então ele queria cutucar, queria limpar ali nas costas, né? E a outra forma, muitas vezes, a dança de acasalamento, tá certo? Dos animais, que a gente vê, por exemplo, de repente os pavões, eles fazem uma dança de acasalamento, começam a exibir as plumas, né? Daí quem vai cruzar com mais fêmeas é aquele que tem possibilidades, né? Tem as plumas que mais agradam as fêmeas, né? Então, essas estruturas eles tinham, tá? Mas essas estruturas são separadas. E à medida que eles vão evoluindo para os mamíferos e dos mamíferos se aproximam dos primatas, se observa que essas duas estruturas elas se aproximam mais. E à medida que elas se aproximam, tá? Chega um determinado que essas estruturas elas se fundem, tá? Elas se fundem. Essa é a hipótese de Vygotsky, tá? E à medida que elas se fundem, formam uma coisa em que as estruturas de comunicação melhoram o pensamento e o pensamento melhora as estruturas de comunicação, tá? Então, você começa a pensar, tá? Com linguagem, no nosso caso. No nosso caso, nós começamos a pensar com linguagem, tá? E surge uma coisa que a gente chama de a fala interna, tá? E essa fala interna começa a conduzir as nossas ações, tá? Então, por exemplo, eu levanto da cama, daí já começo a pensar, vou escovar meus dentes, vou lavar meu rosto, tomar um banho, né? Hoje eu tirei o bigode, né? Então, daí você começa a pensar, eu vou ter que fazer uma ligação para fulano, para Betano, vou ter que preparar a aula para mais tarde. Então, você começa a ser conduzido, em parte, por essa fala interna, tá? E tenta imaginar a seguinte situação nos animais. Como eles têm essa estrutura separada, você imagina o pensamento sem a linguagem, tá? Você imagina, de repente, você pensar sem a tua língua. Pode ser complicado, não pode? Então, a mediação é isso, tá? É a fala organizando o pensamento e o pensamento estruturando a fala, tá? Então, quando começa a fazer essa questão da comunicação e, 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 da, e o pensamento, aí você começa a ter uma espiral crescente de desenvolvimento humano. Tá? Basicamente, essa é a teoria cognitiva de Vygotsky, tá? Onde se dá muita importância para a questão da fala interna. Tá? E essa fala interna é produzida nesse movimento. Mas, quando você tem acesso a objetos, tá? Como esse aqui que eu tenho aqui, que eu abro, fecho, tá? O que acontece com o meu pensamento quando eu tenho contato com esse instrumento? Isso aqui é um instrumento, tá? Feito, feito por pessoas que estudaram quebra-cabeças, matemática, uma série de coisas, e daí, de repente, eu tenho o primeiro contato meu com isso, um dodecaedro, tá? Então, eu começo a ter contato com isso, começo a pensar as utilidades que ele pode ter, tá? Da mesma forma como eu tenho contato com a caneta, tá? Então, veja bem, Vygotsky observou que essa caneta não é só um instrumento, mas ele é um artefato cultural no sentido que ele pode me
pode me ensinar o processo de pensamento da pessoa que inventou isso, tá? Processo de pensamento da pessoa que inventou a caneta, tá? E existem milhares de processos aqui, tá? Então, desde quando, vamos dizer, de repente eu peguei pela primeira vez um carvão e o risquei numa pedra, tá? Isso daqui foi evoluindo, foi tendo formato, uma série de coisas, tem essa tampa protetora, tá? Então, tudo isso é feito para que uma outra pessoa possa aprender como utilizar, tá? Você já viu aquela fala, muitas vezes, da vovó? Ela chegar a falar, mas o meu neto é muito inteligente, ele monta o videocassete, ele monta isso, ele monta aquilo, ele mexe no computador, tá? Ele monta aquilo. Quando você vai ver, na realidade, não é que ele é tão inteligente assim. É que aquilo é tão fácil, muitas vezes, de você conectar, ligar as coisas, que você mesmo pode ir aprendendo. Uma criança consegue aprender. Então, ali há uma engenharia, há um desenvolvimento, tá certo? Para que se possa pensar de uma forma simples. Assim funciona o contato com o computador, o contato com o celular, assim funciona o contato com as tecnologias de uma forma geral. Hoje em dia, essas tecnologias elas são tão simples, num certo aspecto, que você vai aprendendo aos poucos. Minha esposa estava querendo ontem, acho que ontem, né? Ela estava querendo, vamos dizer, fotografar a própria tela que ela tinha. Daí ela descobriu que os botões da direita do celular, se ela aperta duas vezes, como um plim-plim, se ela apertar duas vezes aquilo lá, ela consegue tirar a foto da tela dela, tá certo? Então, de repente, os comandos, as ações são feitas de um modo tão simples que você mesmo possa aprender, tá? E esse processo, tá, de autoaprendizagem, quem que desenvolveu ali, tá? Quem que desenvolveu? Você tem hoje em dia uma área de estudos chamada engenharia pedagógica, tá? Então é desenvolvida aquela parte, essa parte, deixa eu só puxar aqui, pronto, voltou a tela aqui. Ah, Então, é desenvolvida essa parte de uma tal forma, tá? Que qualquer um, tá? Que não tenha conhecimentos consegue desenvolver suas ações a partir da engenharia pedagógica, tá? Então, nesse sentido, os artefatos culturais, tá? São os instrumentos básicos em cima do qual a gente pode fazer essas ações. Então, o artefato cultural ele permite fazer a mediação do equipamento que você tem à disposição com o mundo, tá? Então, nesse sentido, os artefatos culturais são simultaneamente ideais conceituais e materiais, porque eles são os instrumentos também. São ideais na medida em que contêm, na forma codificada, as interações das quais eles previamente fizeram parte. Tais artefatos existem apenas na medida em que eles estejam corporificados na materialidade. Isso se aplica à linguagem e discurso, tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinaladas. Então, vamos ver um conjunto de tecnologias que constituem um artefato cultural. Por exemplo, um carro, tá? Quando você entra no carro, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Quando vocês entraram no carro pela primeira vez, o que vocês observaram? Você tinha aquele negócio
dentro do carro, chamado cockpit, que é onde a pessoa que vai dirigir fica. Tem o volante, você tem 3 pedais lá embaixo, tá? Daí, o que você viu? A embreagem, o freio, o acelerador, tá certo? Embreagem, freio, acelerador. Se nós fôssemos do Reino Unido, seria pelo lado direito. Como nós somos do Ocidente, nós temos o lado esquerdo, é o canto do motorista. Daí você tem um canto ali, tá? Você tem o câmbio, que diz para você quais são as marchas, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tá? Se vocês forem velhos como eu, tá? Vocês vão colocar na primeira marcha, tá? Vai fazer um som mais duro, tá? Daí passam para a segunda marcha e assim por diante, tá certo? Então, o que está acontecendo ali? Você tem estruturas que se comunicam com vocês. Mas veja bem, o carro é uma tecnologia que exige já um nível de aprendizagem maior, tá? Então, você precisa ir para um sistema de ensino chamado de autoescola, tá certo? Então, a autoescola, tá? É um processo, é um sistema de artefatos que é passado para você. Tem a legislação de trânsito. Você tem que aprender aquela legislação. Legislação horizontal, as placas, para saber quando você deve parar, para saber quando você deve avançar, tá? Para saber as placas, o que elas significam. Você começa a aprender uma outra linguagem, tá? Então, esses são artefatos complexos, tá? São artefatos complexos nos quais os símbolos de trânsito, as placas de trânsito, eles são um artefato, tá? São um artefato e eles se comunicam com vocês. Se você não respeitar a sinalização de trânsito, vai acontecer uma série de acidentes. Você não vai saber quando parar, você não vai saber quando avançar, está entendendo? Então, veja só. Então, tem um conjunto de artefatos, tem mecanismos até para você, no computador, você fazer a simulação de que está aprendendo a dirigir, tá? Então, é um sistema de ensino que foi desenvolvido para ensinar todos os artefatos que são necessários para você poder dirigir, seja numa estrada, seja numa cidade, tá? Então, isso daí, vamos dizer, é a complexidade que a máquina pode ter, pode exigir determinadas ações. Um avião, para você tirar um brevet, é a mesma coisa, tá? Então, veja bem, há tecnologias sociais que nós utilizamos que exigem essa aprendizagem mais sofisticada, tá? E essa aprendizagem mais sofisticada vai exigir que a gente tenha contato com esses artefatos culturais. Em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira, software, carregam em si concepções idealizadas. E os dispositivos comunicacionais para a construção de significados. Portanto, é possível conceber que toda tecnologia carrega elementos que favorecem a representação de conhecimentos e saberes carregados em si mesmo. Um dispositivo que é epistemológico e pedagógico simultaneamente. Conseguem entender isso, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma pergunta?
Então, quando vocês constroem coisas como um jogo educativo, tá? Vocês estão construindo um artefato, tá? Eu me lembro que eu tive uma aluna na UES que ela desenvolveu uma maquete para poder ensinar legislação de trânsito para as crianças. Depois dessa maquete, ela fazia um passeio com a criançada, explicando essas coisas, tá? Então, veja só, os jogos educativos, tá? A, as vivências práticas, eles são artefatos culturais. Um jogo de tabuleiro é um artefato cultural. Nós poderíamos fazer até um jogo aqui via conferência, tá? Isso daí seria artefato cultural, tá? Então, a ideia dos artefatos culturais é isso, tá? Então, vamos avançar? Alguém não entendeu essa questão dos artefatos? Alguém está tendo dificuldade de entender isso? Tá, então vamos agora para uma outra questão. Mudança no uso instrumental. Ocorre quando se utiliza um instrumento desenvolvido com uma finalidade, enquanto artefato cultural, para outra finalidade. Um exemplo dessa prática ocorre quando o instrumento cadeira, desenvolvido para se sentar, é utilizado para funcionar como uma escada para trocar uma lâmpada na ausência do objeto em questão. A mudança no uso instrumental de um artefato cultural é a ressignificação de um artefato cultural, mediante uma necessidade imediata em se realizar algo. Se queimar essa lâmpada aqui em cima, vai escurecer para a gente, vou ter dificuldades, eu preciso trocar a lâmpada rápida, não encontro uma escada, eu pego uma cadeira, tá? Eu pego uma cadeira, é o instrumento correto a cadeira? Não, mas eu estou fazendo a mudança do uso instrumental. Quando eu faço essa mudança de uso instrumental, tá? E acontecem essas coisas. E, por incrível que pareça, na informática, acontece que só isso, gente. Acontece que só, tá? Então, por exemplo, a gente tem mudanças no uso instrumental que são históricas. Por exemplo, o pau do selfie, né? O pau do selfie foi criado quando? Foi criado quando alguém percebeu que poderia fazer selfie, um selfie melhor com aquele pau do selfie, tá certo? Então, deste modo, surgem tecnologias como o pau de selfie, mediante a mudança de significado que o selfie representou em relação à fotografia digital, com o uso do celular. Tá? Quer dizer, a forma de fotografar, tá? Mudou, tá? Nós mudamos a forma de nos fotografar, tá? Criamos uma coisa chamada selfie, tá? E aquilo ali criou um instrumento diferente. Então, as tecnologias, elas surgem assim, tá? Que nem, por exemplo, o Instagram, ele surgiu como uma rede social que era para ser uma rede social de imagens, de arte, tá? Era para ser uma galeria de arte quando ele foi pensado, o Instagram. Daí, depois, com o tempo, o que as pessoas fizeram? As pessoas fizeram com o tempo? Começaram a fazer lojas virtuais. Nunca tinha dado certo a coisa da loja virtual. Começou a dar certo porque as pessoas fizeram a mudança de uso instrumental. Daqui a pouco está todo mundo utilizando nessa perspectiva, e aí começaram a fazer alguns pacotes de programação e serviço no Instagram para você fazer lojas virtuais. Hoje você tem você pode ter duas contas no Instagram, você pode ter uma conta que pode ser uma empresa,
e você pode ter uma conta que pode ser pessoal, tá? Então, quando muda-se o uso instrumental de alguma coisa desenvolvido, seja no computador, seja desenvolvido na vida, começam a aparecer coisas novas, tá? E significados novos vão aparecendo. Então, isso é a mudança no uso instrumental, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa tocar, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, não está muito bem organizado algumas coisas, mas está plausível, por exemplo, os fenômenos educacionais de que a pedagogia francesa ela trata, tá? Por exemplo, o contrato didático, tá? Ele é um conjunto de expectativa que o professor tem dos alunos e que o aluno tem do professor, tá certo? Nós podemos fazer contratos didáticos, marcando a hora de começar uma aula, marcando a hora de terminar uma aula, tá certo? E, inclusive, nesse momento, eu peço para vocês que coloquem o nome completo de vocês e o número de matrícula, para quem não colocou. Quem já colocou, está tranquilo, tá? E essa é a forma nova de fazer a chamada digital nessa ferramenta aqui. Como está sendo gravado, inclusive o chat é também gravado, então eu vou pegar o nome completo de vocês, a matrícula, e depois eu vou colocar na caderneta online, tá certo? Então, o contrato didático ele faz um pouco isso, tá? Então, é o conjunto de expectativas que vocês têm de mim e eu tenho de vocês. Então, por exemplo, se eu atrasasse todo dia 5 minutos a aula, vocês iam depois começar a falar, não, professor, ele atrasa 5 minutos, então vou entrar 5 minutos atrasado, tá? Por quê? Porque se eu atrasei 5 minutos, tá? Eu estou dizendo indiretamente para você que eu sempre vou entrar em 5 minutos, tá? E daí você vai entender que eu faço sempre essa ação, tá certo? A aula nossa, hoje eu quero ver se termina um pouquinho antes das 5, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender nessas coisas, que os nossos comportamentos afetam as coisas, tá? Afetam as coisas. Eu fiz um teste na UES, quando eu era professor da UES, em 2002, se eu não me engano. Eu entrei um dia, quando eu aprendi esse conceito um pouco, e decidi fazer uma coisa. Eu comecei a fazer bolinhas na lousa, com giz. Comecei a fazer bolinhas. Daí eu sempre olhava, dava uma olhadinha para trás e comecei a fazer. Daí os alunos da disciplina, eles começaram a fazer as bolinhas no caderno. Eu fiz mais ou menos umas 4 linhas de bolinha. E observei que é parte do contrato didático aquele professor que chega na aula e começa a escrever. Imediatamente, os alunos eles abrem o caderno e começam a copiar. Tá? Quando eu fiz esse exercício da bolinha, eu virei para os alunos, depois que eu fiz 4 linhas, né? Eu observei 60% da sala estava fazendo bolinhas. Eu fui perguntar por que eles estavam fazendo as bolinhas. Eles responderam, eu não sei, porque o senhor estava fazendo. Tá? Então, isso faz parte desse fenômeno contrato didático, que pode ser implícito ou explícito. Um contrato didático implícito, tá? Eu faço quando começo a fazer as bolinhas dos meus alunos na sala de aula, tá? Então, eu apresento um comportamento e eles começam a imitar o meu comportamento. Isso é um contrato didático implícito. Um contrato didático explícito é quando nós começamos a conversar, tá? Então, geralmente, a primeira aula do curso, eu procuro fazer o contrato didático com vocês, para poder andar adequadamente um planejamento, tá?
existe a reformulação do contrato. Pode acontecer algumas mudanças, como, por exemplo, a terça-feira de carnaval, tá? Vai ter aula ou não vai ter aula? Então, isso já é uma questão que a gente precisa discutir sobre o contrato didático, porque, de repente, a gente pode aproveitar o dia, se for o dia de trabalho, então, de repente, podemos ter uma aula e terminar mais cedo a disciplina, percebe? Tá? Então, o contrato didático é isso, tá? É um fenômeno educacional, tá? Que acontece na primeira relação já que nós temos com os alunos. Sequência didática, tá? Esse Isabala, tá? Tem o texto dele lá atrás, eu botei o link. Ele usa o termo sequência didática como sendo um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos. Para esse autor, é notório a adoção da sequência didática de uma perspectiva de sistematização e, portanto, planejamento meticuloso veiculado aos objetivos de ensino. Tá? Então, quando eu penso, eu vou organizar a minha sequência didática para poder dar uma aula para vocês, eu estou preparando em fazer uma sequência didática, tá? E aí surgem questões como trabalhar a sequência didática com videoaulas, tá? E isso pode estar associado, no caso, ao discurso narrativo das videoaulas. Seria isso, portanto, uma opção, tá? Eu poderia usar o discurso narrativo, tá? Para preparar uma aula para alguém, uma videoaula para alguém, tá? E eu costumo dizer que, de repente, o pessoal que hoje, tá, faz videotutoriais, tá certo? Cria ou um discurso narrativo ou cria um discurso de narrativa visual, tá? Para começar a trabalhar com vocês, tá certo? Então, eu estou muito empolgado, por exemplo, com os vídeos tutoriais de alimentação saudável, tal, que ensina você a preparar a alimentação. E os videotutoriais, eles começam mostrando aquele produto já feito e depois a pessoa que vai fazer, ela vai perguntar para você se você sabe fazer alguma coisa, tal, e começa um discurso narrativo, tá? E depois vai já para a mostração daquele processo, tá? Então, isso pode ser uma narrativa, pode ser um discurso narrativo para videoaula, poderia ser uma opção? Poderia, tá? Então, esse é um modelo de ação, tá? Vamos falar agora sobre uma outra coisa, o que seria a engenharia didática, né? A engenharia didática foi desenvolvida na França pela pesquisadora Michelle Attig, tá? Essa pesquisadora o trabalho dela é considerado parte da educação matemática francesa, tá? E ela, durante 20 anos, ela tinha o interesse de pesquisar, tá? Como os professores eles planejavam suas aulas. Ela passou 20 anos observando como esses professores trabalhavam as aulas, tá? Então, durante esse tempo, ela observou que tinha três coisas que os professores faziam em comum quando ensinavam algo novo para alguém, tá? Havia uma fase de preparação da atividade, havia uma fase da aula, da execução da aula, e havia uma outra fase de avaliação da aula, em que se permitia comparar
a fase do planejamento e a fase da execução, para ver se tinha dado certo ou errado. Seria, então, a última parte, a avaliação. Tá? Então, aqui está se dizendo, é considerada parte da Escola Francesa de Didática da Matemática e visa trabalhar a implementação e desenvolvimento de realizações didáticas. Segundo Gravina, esta metodologia, porque a engenharia didática é considerada um tipo de pesquisa-ação participante, tá? Em que você, professor, enquanto professor, pode ser o pesquisador da ação, tá? Ou pode ficar como um observador também, tá? Então, isso são posturas comuns no ensino de matemática, tá? Segundo Gravina, esta metodologia adota princípios gerais da teoria piagetiana ao privilegiar os funcionamentos cognitivos que concorrem para o aprendizado. E isso seria perceptível no espaço que o aluno possui dentro desta metodologia. Além disso, a engenharia didática faz uso de concepções da teoria das situações didáticas de Guy Brusseau, que é outro pesquisador, que visa compreender as relações que são estabelecidas em momentos de formação. Para entender melhor a engenharia didática, considere uma síntese dos conceitos centrais da Escola Francesa de Didática da Matemática. Tá? Então, esse é um dos objetivos que a gente pretende ensinar, essa metodologia, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho dos conceitos centrais também, tá? Situações didáticas, define situação didática como um conjunto de relações estabelecidas e ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos. Neste sentido, neste certo meio, compreendendo eventualmente instrumentos e objetos de um sistema educativo, tá? Que é representado pela figura do professor. Tá? Assim como o sistema educativo representa o professor ele está representando o sistema também, com uma finalidade de possibilitar a estes alunos um saber a ser ensinado, um saber constituído ou em vias de constituição. O trabalho do aluno deveria, pelo menos em parte, ser reproduzir características do trabalho científico propriamente dito, mas ele não vai produzir esse trabalho científico por si só. Então, ele precisa da formação do professor para produzir esse trabalho, como garantia de uma construção efetiva de conhecimentos pertinentes. Tá? Então, a situação didática ela vai ser, em outras palavras, o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, o aluno e um saber a ensinar. E arrisco adicionar os recursos tecnológicos de ensino, que constituem o que é concebido como situação didática. Tá? Situações adidáticas, segundo Pais, são aspectos dos fenômenos da aprendizagem, em que não ocorre uma intencionalidade pedagógica direta ou controle didático por parte do professor. No entanto, Pais reconhece que a expressão situação adidática, em relação à sua definição, parece ser algo contraditório, pois, num certo sentido, esse tipo de situação, ao afetar as relações didáticas, acabam por interferir no andamento das situações didáticas em si. Querem um exemplo? Aconteceu uma vez comigo. Estava lá na UES, em 2003, 2004, tá? O bloco didático nosso na pedagogia, tá? É o chamado, são os blocos finais. Como lá na UES ar-condicionado é uma coisa difícil, as salas são sem ar-condicionado, aquelas janelas enormes que nós abrimos, tá? E só que acontece que, de repente, estava na janela enorme abrindo, estava ventando muito, entrou um passarinho e se sentou
o passarinho se sentar. Pense. O passarinho ele pousou sobre a cadeira. Naquele momento, ficamos todos observando o passarinho. O que eu estava falando já não importava mais, tá certo? Era uma situação completamente adidática, tá? Era completamente adidática, a não ser por um fato. Eu estava ensinando alguns conceitos da Escola de Educação Matemática e Francesa. E estava trabalhando com o conceito de situação adidática e, de repente, aquela situação do passarinho, tá? Eu tive a inteligência de usá-la como um exemplo do como pode parecer contraditória a ação, tá? Então, aquela situação didática que tirou a atenção de todos, dentro do contexto que eu estava tentando ensinar, eu consegui transformar numa situação didática, tá? É o exemplo que veio a calhar, tá? Na sexta-feira, eu falando com os alunos, tá? Eu perdi a voz porque a saliva terminou a saliva, e daí sem saliva fica complicado. Então eu precisei de água, mas eu não tinha a possibilidade de ter uma garrafa de água naquele momento, né? Então aquilo se tornou uma situação didática porque eu teve momentos em que eu não conseguia falar. Tá? O meu problema pessoal se tornou uma situação didática porque dificultou as coisas para mim. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Posso avançar? Podem me responder pelo chat. Pode, professor. Posso avançar? Posso, né? Beleza. Tá. Há uma questão sobre o contrato didático, que eu não falei ainda. O contrato didático ele é baseado no contrato social de Rousseau. Tá? Ele é baseado no contrato social de Rousseau, tá? E também é baseado no contrato pedagógico de Philot, tá? Então, vamos avançar. Transposição didática, segundo Paes, pode ser compreendida como um caso específico de transposição do saber. Deste modo, antes de perguntar o que é a transposição didática, deve-se questionar o que significa a transposição de saber. Tá? E eu posso ter vários tipos de saberes. Eu posso ter o saber científico, tá? Produzido por uma comunidade científica, tá? Que nessa comunidade científica eu tenho pessoas que individualmente têm conhecimentos, e essas pessoas que têm conhecimentos formam uma comunidade, formam os rituais dessa comunidade, tá certo? Então eu passo a ter uma transposição de saberes. Tá? Na comunidade científica, eu tenho o saber científico. Tá? Na comunidade de professores do ensino fundamental, tá? Ou professores da escola básica, eu tenho a comunidade da escola básica. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem que pegar aquele conhecimento que é desenvolvido pelo cientista e fazer a transposição, mudar de posição aquela estrutura para que eu possa transformar, tá, no saber a ensinar, tá, para poder essa estrutura ela se formar. Vou dar um exemplo para vocês. A minha primeira esposa, ela é bioquímica, tá? E ela, há 20 anos atrás, tinha assuntos na bioquímica que nós só tínhamos na universidade, tá? Para transformar isso num saber a ensinar, tá? Para o ensino médio, então
vários professores do ensino médio, os professores licenciados, junto com professores que são pesquisadores, transformaram esse saber fazendo uma transposição. E hoje, no ensino médio, nós temos conteúdos de bioquímica que caem no Enem, tá certo? Então, aquele conteúdo que, em termos de currículo, era algo que estava só na universidade, que era dos pesquisadores, depois que foram feitas as descobertas, então houve um tratamento naquele material para poder ser um material de sala de aula. Então, a transposição didática funciona nesse sentido. Temos também outros tipos de transposição, como a transposição computacional. Você pegar algo, vamos dizer, didático, tá? Que passou já por uma transposição didática, e transformar numa transposição digital, tá? Para se utilizar na EAD à distância, tá certo? Então, essas são as transposições. E quando a gente trata de videoaulas, a gente tem que saber fazer as transposições quando necessário, tá? Nesse aspecto, Chevalier apresenta a noção de transposição didática, um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, sofre, então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho de que um objeto de saber a ensinar faz um objeto de ensino é chamado de transposição didática, ok? E agora vamos começar a falar, voltamos de novo a falar sobre a engenharia didática. Tá? Munido já dessas concepções da Escola Francesa de Didática, já posso definir o que constitui a engenharia didática e detalhar suas fases. A engenharia didática é um tipo de pesquisação participante, baseada em esquemas experimentais. E, segundo Paes, nela está implícito uma analogia entre o trabalho do pesquisador em didática e o trabalho do engenheiro com respeito à concepção, planejamento e execução de um projeto. Segundo a artigo citada por Machado, este termo foi cunhado para o trabalho didático, que é aquela comparável ao trabalho do engenheiro. E para realizar um projeto preciso, se apoia sobre conhecimentos científicos, tá? Do seu domínio. Aceita submeter-se a um controle tipo científico, mas, ao mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar sobre objetos bem mais complexos que os objetos depurados da ciência. E, portanto, enfrentar praticamente com todos os meios que dispõe problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta. A engenharia didática pode ser compreendida como um esquema experimental baseado sobre realizações didáticas em sala de aula, isto é, sobre a concepção e a realização, a observação e a análise de sequências de ensino. Tá? Eu posso, por exemplo, estabelecer uma hipótese, tá, para ser investigada numa sessão de engenharia didática, na qual eu quero ver como funcionam as estruturas aditivas, subtrativas, como poderiam funcionar essas estruturas no ensino de matemática. Tá? Eu poderia estabelecer hipóteses. Tá? Posso usar a engenharia didática, inclusive, em cursos de curta duração, média duração e longa duração. E eu já fiz isso durante a minha pesquisa de doutorado e na minha pesquisa de mestrado, tá? Então, isso era 2004, 2005.
tá? O termo engenharia didática é utilizado para designar uma metodologia de pesquisa utilizada no meio educacional. Enquanto metodologia, a engenharia didática permite a organização de sessões didáticas de curta, média e longa duração, pois viabiliza a organização das sequências didáticas que podem ser aplicáveis durante o processo formativo. Outra característica dessa metodologia consiste em viabilizar tanto ações docentes convencionais, como ações de pesquisa e, no último caso, ações relativas à produção de materiais didáticos, tá? Imagine que um professor pense em trabalhar um assunto específico, como, por exemplo, meio ambiente e ecologia, com estudantes da sexta série, ciclo 3. O assunto é parte do programa do sistema educacional em que o professor está inserido. E, neste caso, a engenharia didática funciona como metodologia para favorecer ações de ensino durante o momento de suas aulas. Por outro lado, se um pesquisador quer compreender um determinado fenômeno, ou mesmo comprovar uma hipótese sobre suas estruturas cognitivas envolvidas no processo de aprendizagem dos estudantes, sobre o assunto meio ambiente e ecologia, ou ainda se o professor quiser entender aspectos da formação do professor relacionados ao tópico que está sendo ensinado, nestas circunstâncias, a engenharia didática estará sendo utilizada como metodologia de pesquisa. Tá? E aí, vamos à engenharia didática. Como eu falei, a Michelle Artigue, ela percebeu que haviam 3 situações que os professores sempre faziam quando montavam a estrutura de planejamento baseados na engenharia didática. Ela percebeu que havia uma análise a priori, que consiste na elaboração da sequência didática. São levadas em consideração os dados coletados na análise preliminar, bem como as hipóteses do pesquisador sobre fatores que podem ocorrer ao longo da aplicação de cada sessão de formação em um curso. Nessa etapa, são desenvolvidos materiais de apoio, como apostilas e atividades, e são pensadas todas as hipóteses como variáveis de controle de pesquisa. Por este motivo, nessa etapa, intervenção e mediação são trabalhados, bem como a formação da equipe de pesquisa. Tá? Experimentação é a aplicação das sequências didáticas em cursos de formação. É o momento de realizar um curso. Nessa etapa, o pesquisador pode validar ou invalidar suas hipóteses didáticas, que foram estabelecidas ao desenvolver sua análise a priori. E a análise a posteriori? Trata-se da verificação das hipóteses definidas na análise a priori, de modo que seja possível comparar as sequências didáticas com os resultados da experimentação. Em outras palavras, trata-se de uma confrontação do real, que é a experimentação, em relação ao ideal. Tá? E essas 3 etapas, eu falei que são etapas naturais, mas existem 4 etapas aqui. Eu não li ainda a análise preliminar. A 4ª etapa, a Michelle Artigue, ela percebeu depois de 20 anos que havia um conjunto de professores que se saía melhor do que os outros professores. E esses professores que conseguiam compreender melhor as ações da engenharia didática eram professores que colocavam essa 4ª etapa. A análise preliminar é o processo que corresponde à análise geral dos aspectos envolvidos no ensino do conteúdo que se pretende ensinar. Nesta fase são estudados os aspectos epistemológicos, socioculturais, psicológicos, ergonômicos, didáticos, que envolvem os conteúdos que se pretende ensinar. Tá? Então, as 4 etapas da engenharia didática são essas. A análise preliminar, que consiste basicamente em estudar tudo sobre o que você pretende ensinar. A análise a priori
já é a construção, tá, das atividades. Experimentação é a aplicação disso em aula. E análise a posteriori compara a experimentação com a análise a priori. Tá? E agora surge outra metodologia que não podemos confundir com a engenharia didática. Tá? A engenharia pedagógica. Ela designa um conjunto de processos posto para a produção sistemática e planejada de um produto ou ambiente de aprendizagem. Este processo vai da análise inicial até as necessidades para livre manutenção e atualização contínua até o produto final. Se trata de um domínio das ciências educacionais e se usa esse termo para designar qualquer ação para a concepção e desenvolvimento de ambientes de aprendizagem. Não existe unanimidade entre os autores que trabalham nesse domínio sobre especificidade dada aos termos engenharia pedagógica ou design educacional. Então, a engenharia pedagógica é a metodologia para desenvolver um produto educacional. Considerando que o vídeo é um produto educacional, uma videoaula, então a engenharia pedagógica deve ser considerada. E ela também tem fases e etapas. Ela tem uma análise preliminar, que é diferente da análise preliminar da engenharia didática. Tá? Compreende em coletar dados sobre os conhecimentos e saberes envolvidos, as concepções pedagógicas e as estruturas midiáticas mediante o problema tecnológico em questão. Então, por exemplo, eu penso que eu vou ter um problema educacional que eu preciso resolver em relação à aprendizagem da tecnologia. Tá? Por exemplo, no caso do ensinar a dirigir, tá? Surge a legislação de trânsito e surge, além da legislação de trânsito, você tem também o próprio manual das leis de trânsito. Tá? Daí você tem a concepção sobre o designer pedagógico. A partir das estruturas acima expostas, é definido um designer pedagógico que constitui uma solução aos questionamentos que uma tecnologia visa responder. A partir deste design, se desenvolve uma arquitetura que deve contemplar material para a formação do usuário e, indo além disso, esses materiais devem levar em conta não só a formação do ponto de vista instrumental material, mas também do ponto de vista conceitual, visando o resgate dos aspectos epistemológicos mediante ideias pedagógicas e midiáticas no sentido de mediação cultural e os meios de comunicação, tá? Então, é basicamente você trabalhar o designer pedagógico como uma solução à análise preliminar. Realização do material. Após a fase do designer, ocorre a implementação do ponto de vista do material midiático. Quer dizer, você vai preparar o material do ponto de vista de mídia educacional. Tá? A validação são averiguações sobre o produto implementado e produzido a partir de cursos piloto, testes de usabilidade, análise ergonômica. Análise ergonômica, ela envolve a seguinte teoria. Ergonomia, ela geralmente envolve homem, máquina e a carga de trabalho. Tá? Por exemplo, para preparar esse material, eu tive que pensar em termos de ergonomia. Vou ter que botar um intervalo para daqui a pouco parar um pouquinho, tá? Pois você trabalhar mais de 3 horas na frente do computador não é viável, tá?
Então, análise ergonômica para correção e revisão nas perspectivas da modelagem de conhecimento e saberes que se pretende ensinar. Aqui são discutidas concepções pedagógicas, bem como a modelagem midiática, tá? Difusão. São as estratégias de distribuição do recurso tecnológico. E a gestão do produto consiste na administração, reparação e evolução do recurso tecnológico ao longo do seu tempo de vida. Então, por exemplo, esses materiais que estamos produzindo, a gente pode considerar que ele tem um tempo de vida, tá? Pode considerar que eu poderia até utilizar com outra turma o material produzido aqui agora, tá? Mas eu tenho que considerar o tempo de vida do produto, tá certo? E aqui, então, eu tenho um artigo que foi desenvolvido, no qual eu tenho a engenharia pedagógica de um lado e a engenharia didática do outro. Há produtos que eu posso associar a engenharia didática e a engenharia pedagógica. A engenharia didática é o planejamento de um curso. A engenharia pedagógica é o planejamento de um produto. No caso das videoaulas, é possível fazer essas duas coisas. Eu posso fazer a engenharia didática como planejamento do curso e a engenharia pedagógica como planejamento do produto videoaula, tá? Posso comparar, equiparar as análises pré-eliminares de um e de outro, ainda que não sejam as mesmas análises pré-eliminar, elas podem ser equiparadas aqui, tá? Porque tem coisas que não tem como fazer essa associação. Tem produtos que não são necessariamente educacionais, mas eles têm uma engenharia pedagógica, como, por exemplo, essa história da autoescola que eu estou falando para vocês, tá? Então, eu tenho toda uma engenharia pedagógica para poder aprender a dirigir, aprender a mexer com a legislação de trânsito. Mas eu não posso dizer que necessariamente eu tenha uma engenharia didática, tá? Então, por exemplo, concepção do design pedagógico, tá? Análise a priori, eu posso equiparar, tá? Com essas duas etapas, eu posso equiparar a análise a priori, tá? A validação, que são os cursos experimentais, posso fazer equiparação com esse momento, difusão, tá? Que é as etapas de distribuição e gestão do produto, tá certo? Aqui, análise preliminar é estudar tudo sobre o que se vai ensinar, preparar as atividades para poder ensinar, aplicar essas atividades e comparar a experimentação com a análise a priori, tá? Tá? Então, essa parte da aula nós terminamos nesse momento. Então, eu vou para o próximo bloco, para finalização das nossas ações, tá? A gente vai ter essa parte sobre tipologia de videoaulas, tá certo? No qual a gente já vai ver em que classificações eu posso colocar as videoaulas, tá? Então, as metodologias foram passadas agora. Tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Algum questionamento que vocês queiram fazer? Professor, é só esse slide vai ser disponibilizado, né? Vai, já está disponibilizado para vocês no Siga A, tá bom? Já está disponibilizado. Alguma outra pergunta?
Podem ser. A Érica perguntou: engenharia didática e engenharia pedagógica são metodologias complementares? Podem ser em alguns momentos. Por exemplo, eu vou fazer um produto didático como as videoaulas. Elas podem se tornar complementares nesse caso, no caso das videoaulas, tá? Mas, por exemplo, há situações em que a engenharia pedagógica não permite que aconteça a engenharia didática. Por exemplo, eu tive uma aluna na UES que trabalhava na vicunha têxtil. Ela fez a monografia dela, fez o TCC dela sobre o seguinte: acontecia muitos acidentes numa prensa de tecido. O pessoal costumava perder os dedos, tá? Nessa prensa de tecido. Ela queria resolver essa situação. Então, para resolver a situação, tá? Nós fomos analisar o equipamento, como as pessoas elas eram instruídas para poder trabalhar com aquele equipamento, tá? Não, não havia um modelo de instrução, tá? De formação para utilizar a tecnologia. Nós fizemos uma coisa, fizemos uma formação com 10 funcionários que entraram na vicunha sobre esse aspecto, para poder, vamos dizer, não haver os acidentes. Fizemos etapa por etapa o que acontecia para utilizar aquela ferramenta, quais os cuidados que a pessoa devia ter. A gente observou que as pessoas colocavam a mão sobre a mesa e baixavam o equipamento e perdiam o dedo. Então, a gente colocou que aquilo nunca poderia ser feito, executado, e criamos um simulador, tá? Um simulador computacional, no qual o pessoal testava aquilo, tá? O pessoal fazia o teste no simulador, nos 10 primeiros testes no computador havia uns cortes de dedo, mas depois, nos outros 10 testes, não havia mais cortes de dedo, tá? Daí, depois, as pessoas eram colocadas aos poucos para trabalhar lá e depois eles eram colocados em tempo integral. E nós observamos depois, durante um ano, que reduzimos a zero o problema do corte dos dedos dos funcionários, tá? E se resolveu esse problema, tá? Então, veja que a engenharia pedagógica, nesse caso, tinha o objetivo de tratar um problema específico de formação, tá certo? Então, nesse caso, vamos dizer, ele e a engenharia didática podem não bater 100%, tá? Porque o objetivo é fazer um produto para resolver um problema específico, tá? Agora, no caso da videoaula, atende às necessidades, sim, tá certo? Tá? Então, pessoal, eu vou pedir agora um tempo, 10 minutos, tá? Para poder beber água, tudo mais, tá? E daí vocês aproveitam também, vão beber uma aguinha, vão comer alguma coisa, vão dar um tempinho, tá? E daí, daqui 10 minutos, a gente retorna, tá bom? Bom, pessoal, já estou retornando, né? Então, essa é a segunda parte da nossa aula, tá? Sobre tipologia de vídeo. Tipologia é uma forma de classificar, tá? Uma forma de classificar, tá? Alguma coisa, tá? E o ano passado, quando a pandemia surgiu, várias pessoas vinham perguntar para a gente
sobre como trabalhar com videoaulas, sobre como avançar, né, dentro desse processo. Bom, aí eu e o meu grupo de estudantes, a gente começou a pensar algumas alternativas e fizemos um curso para o PAP de 40 horas, tá? De videoaulas, tá? Então, basicamente, a gente achou importante trabalhar um modelo de metodologia, tá? Que a gente usa para robótica educacional, para desenvolvimento de tecnologias, como um computador que a gente está desenvolvendo, que até o final desse curso eu vou mostrar para vocês, né? E diversas atividades, como jogos, entre outras coisas, né? Então, a engenharia pedagógica, a engenharia didática, eu aprendi com o laboratório multimeios da FACED UFC, que é coordenado pelo professor Hermínio, tá? Então, desde 1997 eu trabalho com essas metodologias. Depois, quando eu fui concursado na UFC Virtual e coordenei durante 9 anos uma especialização à distância, a gente modelizou as coisas do curso dentro dessas propostas também, tá? Então, essas são metodologias que eu conheço para se desenvolver produtos educacionais, tá? Essas metodologias, elas são o básico, já digo de antemão. Podem ser adaptadas e podem ser trabalhadas com outras metodologias, tá certo? Não são metodologias fechadas, tá? Então, vamos avançar. Primeiro, conceito de videoaula. Evidentemente, quando a gente foi fazer o curso, a gente fez uma pesquisa sobre trabalhos sobre desenvolvimento de videoaulas. Eu encontrei na dissertação de Souza, de 2017, o trabalho mais próximo às questões que a gente queria, tá? E aí, a primeira definição que ela coloca a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos da aprendizagem e impulsiona a disseminação de conhecimento. Para Arroyo e Jordan, a videoaula é uma modalidade de exposição de conteúdos de forma sistemática, que se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva, na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas, tá? E que encontram no audiovisual o melhor meio de veiculação, tá? Então, aqui está uma definição sobre o que seriam videoaulas. E aí, temos a primeira classificação, que é a classificação de Barré, tá? Essa tipologia é quanto ao uso do vídeo, ele classifica o uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina. Ao se pensar deste modo, a questão que surge no ponto de vista docente consiste na ideia de pensar sobre como realizar uma sessão didática. Neste caso, pode ocorrer a integração do vídeo ao processo de ensino-aprendizagem através do material didático, ou ainda o vídeo entre como um elemento que fomenta ações de ensino visando uma aprendizagem significativa. Para Barré, as videoaulas, quanto uso, podem ser classificadas como conteúdo único ou principal de um curso ou disciplina. Se trata do vídeo como protagonista na ação de ensino-aprendizagem. Geralmente é utilizado em empresas
como com finalidade de formação específica. Possui um alto custo de produção. Aí é, por exemplo, o telecurso, né? O telecurso ele é utilizado por empresas e, geralmente, quando você implementa essa ação, você implementa um sistema de ensino. Então, é um curso geralmente caro, tem contratações de atores, tem várias ações que tem um consultor de uma determinada área para lidar com aquela ação. Então, geralmente, é um curso caro, tá? Quanto o uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina, ele pode ser trabalhado como conteúdo de uma disciplina. Forma o conteúdo principal do curso ou disciplina, é utilizado para EAD, em muitos casos, tá? Pois o professor usa o vídeo para realizar uma breve explanação do conteúdo, de modo que sintetizar, comentar e destacar o que foi abordado em outros materiais do curso. Então, são pequenos vídeos que podem ser distribuídos numa plataforma de educação à distância, como, por exemplo, na UFC Virtual se trabalha dentro desse processo as graduações da Universidade Aberta do Brasil. Como conteúdo complementar de uma disciplina, videoaula gerada pelo próprio professor, por um tutor, monitor, e, na maioria das vezes, ter sido disponibilizado por alguém na internet. É avaliado pelo professor como sendo interessante para algum tópico da disciplina. Uma metodologia interessante para esse tipo de videoaula é utilizar um formulário para se avaliar as videoaulas disponíveis na internet, tá? Então, aí, no caso, um vídeo como um assunto complementar, tá? Então, eu estou discutindo um determinado tema, como, por exemplo, eu posso estar trabalhando com a geometria no dia a dia, e depois eu passo um vídeo específico falando como que um pedreiro pode utilizar essa geometria em alguns aspectos quando ele constrói uma casa, tá? Então, não é o assunto em si, mas é um assunto aplicado a algo como conteúdo complementar. Demonstrar algum conteúdo, mostra a filmagem de algum experimento ou mesmo a captura de tela para alguma averiguação ou demonstração com um vídeo sobre as atividades práticas realizadas pelo professor. Quando você tem uma disciplina de laboratório, digamos que o professor ele não tem o acesso ao laboratório para todos os alunos. Então, ele pode gravar um experimento, tá? E demonstrar aquele experimento ao aluno, tá? Quinto, atividade prática, realização de videoaulas para mostrar uma experiência dos estudantes, que ao final de um trabalho será apresentada e discutida com o professor e a turma, tá? Isso pode acontecer muito quando o estudante quer fazer as demonstrações dele. Outro tipo de tipologia é de Souza, citado por Ferres, videolição, tá? Exposição sistematizada de conteúdo, vídeo apoio, utilização de imagem, slide veiculada pelo vídeo para reforçar o discurso verbal do professor, vídeo processo, o aluno é responsável pelo processo de produção como um incentivo à criatividade, programa motivador, o vídeo é utilizado como recurso sensibilizador, tá? Programa monoconceitual, vídeos breves que trabalham um só conceito de maneira intuitiva. E vídeo interativo, vídeo associado a outra mídia, no qual a interação se dá com mídias de computador, videodisco, CD-ROM, entre outras coisas. Pode perceber que a classificação do PER é de 1996, tá?
ainda que de Souza tenha feito trabalho em 2017, ela cita essa classificação dos anos 90, tá? E como eu achei a de Souza mais recente, e ela pegou várias classificações, então pense que essas classificações dos anos 90 já são para um modelo de vídeo que nós não temos, tá? Então, por exemplo, essa outra classificação que a de Souza mostra, a do Daza Hernandes, tá? É de 1993. Então, veja só, vídeos científicos, de modo geral, são documentários que reúnem conhecimentos e as pesquisas da humanidade sobre o mundo físico-social, suas leis e aplicações na atividade humana para melhorar a vida. Vídeos didáticos propõem potencializar o ensino-aprendizagem como objetivo de acrescentar conhecimentos ao desenvolvimento de habilidades e destrezas em diversos aspectos da promoção humana. Vídeos pedagógicos propõem-se a dar ênfase especial nas pautas de comportamento ou guia em processos formativos, tais como vídeo catequéticos ou religiosos. Vídeo social refere-se a temas de interesse coletivo de uma comunidade, localidade, região ou nação. Vídeo processo, vídeo alternativo ou vídeo popular que busca reforçar processos de educação e organização populares. Vídeo arte ou criativo, vídeo que pode ser lido de muitas maneiras pela cultura popular, pois exploram ao máximo as possibilidades de geração e manipulação eletrônica das imagens. Bom, com isso, nós propomos essas tipologias, foram as que nós vimos, tá? E quando a gente estava preparando o curso, nós chegamos ao seguinte, a seguinte questão. Tem coisas nas classificações que são interessantes, tem coisas também que são diferentes, porque naquela época, nos anos 90, tá, as tecnologias que o pessoal tinha não são as tecnologias que nós temos hoje, né? Hoje nós consultamos muito a internet, nós vamos para os repositórios de vídeo, nós utilizamos muito algumas coisas do tipo Netflix, né? Então, as coisas mudaram, tá? Então, nós fizemos uma proposta de classificação, tá? Veiculando os modelos antigos e os nossos, e tivemos o seguinte: 4 tipos de classificações. Tá? Um vídeo ele poderia ser classificado quanto o formato da filmagem em uso, quanto a relevância argumentativa no uso didático, quanto a relevância no uso didático e quanto o tempo de uso. Tá? E foram esses modelos que nós tivemos. Videoconferência, tá? Quanto formato de filmagem, videoconferência, vídeo documentário científico, histórico-artístico, vídeo pedagógico com ênfase nos processos de aprendizagem, vídeo processo popular, vídeo arte, quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte, quanto à relevância argumentativa no uso didático, tá? Vídeo aula de apoio ao docente, a equipe docente faz vídeo como suporte docente, vídeo processo de construção do aluno, aluno responsável pela produção do vídeo, vídeo aula de sensibilização para um tema a ser abordado, vídeo aula monoconceitual, vídeo aula interativa, tá? Quanto à relevância no uso didático, vídeo aula conteúdo mobilizador em sessão didática, vídeo aula conteúdo complementar em sessão didática, vídeo aula como conteúdo de mostração argumentativa docente, vídeo aula como prática experimental argumentativa discente, vídeo tutorial. Quanto ao tempo, nós podemos definir vídeo aula microvídeo educativo, vídeo aula curta-metragem, vídeo aula palestra e vídeo aula longa-metragem, tá? E agora
a gente vai já para mostração disso, tá? Então, quanto ao formato da filmagem, vídeo, aula, conferência. Esse formato aqui, o link, você pode ir nesse vídeo aqui que está sendo mostrado, tá? Já disponibilizei o material para vocês no SIGA, tá certo? Então, tem uma apresentação e tem, inclusive, 2 fóruns já para vocês preencherem, né? E aqui, eu posso dizer que eu tenho o vídeo é uma live, tá? A discussão é nova rotina social em termos de pandemia, o chat, tá? É o formato que nós estamos, inclusive, utilizando, tá? No qual nós temos os participantes do processo, temos aqui estudantes, né? As pessoas que estão assistindo essa palestra, tá certo? Tá? Então, esse é um formato atual do que a gente chama de live, né? Que é nada mais, nada menos que um modelo de vídeo aula conferência ou videoconferência, tá? Aqui a videoaula documentário científico, histórico ou artístico. Aqui um documentário sobre uma observação, né? Podia dizer até uma daquelas observações etológicas sobre a chita, né? Na África, como esse animal ele reage ao meio, como que ele atua, tá? É um documentário que muitas vezes pode ter um uso educacional. O professor pode passar um documentário para que você assista, tá certo? Então, é um processo interessante, tá? Mas a gente já o faz, vamos dizer, há um bom tempo, né? Eu posso fazer isso hoje em dia com o computador, tá? Ou posso fazer com outros recursos. Agora, eu peço para que vocês tenham cuidado com a seleção do documentário, tá? Porque nós podemos ter documentários pseudocientíficos, né? Nós podemos ter documentários pseudocientíficos e negacionistas também, tá certo? E a gente precisa ter critério para avaliar o valor científico das ações que a gente procura, tá? Bom, isso aqui é uma videoaula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem. É um documentário sobre Vygotsky, no qual a gente vê a presença da palavra-chave, tá? Sempre se expondo esse documentário, à medida que o pesquisador fala, eu tenho uma frase aqui falando sobre o que ele está dizendo. Nesse modelo aqui é uma videoaula com ênfase nos processos de aprendizagem, tá? Aqui uma videoaula processo popular, se eu não me engano é um documentário da cultura que fala sobre a questão democrática no Brasil, tá? Então, é um outro modelo que nós temos aqui. Esse aqui é uma chamada de um vídeo arte, tá? Quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte, tá? Então, a videoarte, ela é educacional e cultural, tá? E ela, em si mesma, ela é uma obra de arte, tá? Vamos avante. Quanto à relevância argumentativa no uso didático, tá? Então, aqui, nós temos essa professora, ela está explicando a aula 4, unidade 4, planejamento didático e organização do trabalho docente, tá? Então, veja que é uma videoaula didática para o ensino de ciências, tá? Então, essa aula ela vai ajudar os professores do ensino de ciências a se organizar didaticamente, tá? Então, a professora ela está explicando aspectos, tá,
do planejamento didático e da organização do trabalho docente para professores do ensino de ciências. Esse aqui é um vídeo processo, o aluno é responsável pela produção do vídeo. Esse, no caso, oh, meu Deus, qual é o nome dele? Né? Ele é aluno meu, ele é meu orientando, tá? E terminou o TCC dele, perdão, sobre a visão do professor quanto ao uso do tablet. Então, ele preparou a apresentação dele, tá? Como uma filmagem em vídeo, tá? Está disponível, inclusive, no nosso canal, o canal do LabPan, tá certo? Então, esse aqui é um modelo, tá? Em que o aluno ele é responsável pela produção do processo. Então, aqui já é uma videosensibilização para um tema a ser abordado. Aqui, no caso, é a prevenção do coronavírus. Então, são algumas medidas profiláticas quanto à prevenção, o saber lavar as mãos, por exemplo, tá? Aqui é uma videoaula monoconceitual. Eu fui no Brasil Escola, peguei esse vídeo falando sobre a demografia como estudo da população. É só esse tema que é tratado, tá? Aqui, tá? Se vocês clicarem aqui, essa é uma videoaula interativa, tá? Então, você tem essa entrada de vídeo aula, ela vai para as seguintes opções. Se você quer trabalhar o Google Meet, tá? Se quer fazer a instalação no celular ou quer fazer a instalação no computador, tá? Então, você tem um poder de escolha aqui, tá? Então, em algum momento, esse vídeo vai avançar e vai aparecer a situação interativa, tá certo? Então, essa é uma videoaula interativa. Quanto à relevância no uso didático, a videoaula como conteúdo mobilizador em sessão didática. Esse é um vídeo da TV Diário do Nordeste. Esse jovem ator ele está falando sobre a experiência de vida dele, né? Está falando sobre as questões sobre a homossexualidade dele, está falando sobre a questão dele ser artista, tá? E, então, ele fala sobre essas questões. Então, aqui há uma mobilização social. É um tema que envolve essa mobilização. Aqui uma videoaula, conteúdo complementar em sessão didática. Então, veja só, esse professor ele vai falar sobre um plano de estudo tutorado, que é um método de trabalho que eles têm no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, ele vai falar sobre esse plano de estudo tutorado, que é a forma como esse material vai ser trabalhado. Então, são orientações didáticas para o estudante, tá? Esse aqui é uma videoaula como conteúdo de demonstração argumentativa docente. E aqui é nada mais saber fazer uma carta argumentativa. Então, aqui há uma exposição argumentativa sobre como fazer uma videoaula, mas poderia ser uma aula de filosofia argumentativa, tá? Poderia se adotar aspectos dialéticos, tá? E você poderia comentar isso através de um fórum, tá? Aqui, no caso, uma videoaula prática experimental argumentativa. Essa é a defesa de doutorado da Maria Tenório de Carvalho Cavalcante. São 22 minutos, ela explicando como ela fez o experimento dela, tá? Aqui um vídeo tutorial, tá?
aqui, como fazer lasanha de carne moída, tá? É um vídeo tutorial falando sobre isso, tá? Mas temos que ter muito cuidado com alguns aspectos, tá? A lasanha pode ser fácil o modelo de se fazer uma lasanha de carne moída, mas um momento de colocar a lasanha no forno, tá? E esperar todo o processo, ela não teve essa espera no vídeo. O vídeo de 9 minutos e 45 segundos, tá? Fala isso. Então, você tem que saber fazer um determinado recorte, tá? É importante você colocar para o pessoal bem claro esse recorte temporal para que a pessoa não se acidente ou ache que aquilo que está sendo produzido por ela está equivocada, tá certo? Ou, de repente, pensa, não é para esse forno, é para colocar num micro-ondas, e daí a pouco, vamos dizer assim, já não cabe isso aqui dentro do micro-ondas e várias outras questões, tá? A gente precisa ter certos cuidados para prever acidentes no trabalho, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. E quanto tempo de uso, tá? Então, como ouvir as sessões na Pantros? A Pantros é uma empresa que trabalha com psicanálise, então ele faz um vídeo de 2 minutos orientando, ele utiliza o microvídeo para orientar a audição às sessões na Pantros, tá? Aqui no caso, é um vídeo curta-metragem de 4,44 minutos, que é cortar, aproximar e ampliar, no Filmora, tá? Que é um editor de vídeo. Então, mostra aqui como fazer essas coisas. Caso você queira assistir depois, eu recomendo que vocês depois cliquem sobre essas ações para poder ter a visualização, tá? Aqui, no caso, é uma videopalestra. Videopalestra, tá? Ela tem que ter até 20 minutos, tá? Então, aqui no caso, entre 18 e 20 minutos. Aqui é o professor Marcos, tá? Da Federal do Cariri, falando sobre educomunicação, tá? Então, é 15 minutos e 26 segundos o vídeo dele, tá? Mas é interessante a gente fazer vídeos que não demorem tanto, tá? E aqui, um longa-metragem, tá? Que é a adaptação do livro Morte e Vida Severina, uma animação, tá? Leva 55 minutos, ok? Considerações finais: o uso das engenharias didática e pedagógica de modo interativo para o desenvolvimento de videoaulas, levando em conta a cultura digital, pode ser significativo para os que pensam poder desenvolver e utilizar vídeos enquanto experiências de ensino e aprendizagem. E, por hoje, é só. As bibliografias vocês podem depois acessar, tá? Vocês podem acessar esses. Esse aqui é o texto que eu falo sobre artefato cultural, caso vocês queiram se aprofundar no tema, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Tá? Por hoje é só. Perguntas, gente? Perguntas? Tá? Então, é basicamente isso, tá? Eu deixei dois fóruns para vocês, tá? Deixei 2 fóruns para que vocês possam consultar e ir fazendo as ações. Pode perguntar, Ítalo.
O Ítalo tem uma pergunta. Pode perguntar, Ítalo. É só referente ao trabalho de 8 lados que o senhor passou. Lá no Cigar tem até sexta-feira agora. O senhor vai receber só até sexta? O trabalho? Não, Isso. até o fim do semestre, Ah, tudo bem, tudo bem. tá bom? Até o final do semestre, tá? Caso vocês queiram me perguntar algo, fiquem à vontade. Então, pessoal, quem não escreveu o seu nome na chamada, escreva o seu nome completo, coloque o número de matrícula, tá? E até mais, eu vou ter que terminar mais cedo, eu vou ter que lançar a nota do pessoal do mestrado e do doutorado. Ok, gente? Valeu!